Olá pessoal, graça e paz, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar mais uma aula aqui falando sobre a história dos batistas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Já temos aí pessoas participando, né, estando conosco aqui nessa transmissão. E o nosso objetivo é simplesmente aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um estudo simples, é um estudo objetivo, mas o nosso objetivo é levar a você conhecimento e simplesmente o entendimento sobre a sua fé. Você que está chegando, compartilha esse link, coloca aí o seu nome, da onde você está, se é do Rio de Janeiro, se é de outros estados. Se você quiser também deixar aí um pedido de oração, nós somos da mesma fé e nosso propósito aqui é abençoar a vida de cada um dos irmãos. Então, vamos seguindo aqui, vai ser um estudo bem breve, bem objetivo, nós não vamos demorar muito, mas vamos dar continuidade a tudo aquilo que nós aprendemos, né, na aula passada, que foi na segunda-feira. Então, segunda e quinta nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais sobre a história dos batistas e de forma sucessiva estaremos aí sempre aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Você que está chegando, não esquece aí de dar o like, não esquece de se inscrever no nosso canal e nós vamos seguir, né, com o nosso aprendizado aqui desta noite, entendendo que nosso objetivo aqui é crescer um pouco mais. Bom, pessoal, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre a aula passada que nós conversamos. Bom, primeiro, temos que fazer aqui uma recapitulação muito rápida sobre a história dos batistas. Como vimos na última aula, está no canal, você pode assistir a primeira aula para dar continuidade aqui na segunda. Mas nós vamos só fazer uma breve introdução para a gente poder entender sobre essa questão dos batistas. Vamos lá. Bom, nós observamos que houve a perseguição de Roma, o imperador Constantino se converte, ele traz a igreja, os cristãos para dentro do império, forma-se a igreja então católica romana, e o cristianismo se torna a religião do Estado, o imperador é o comandante de tudo, a reforma protestante, porque os líderes estão simplesmente insatisfeitos com aquilo que a igreja católica tem pregado. Nós sabemos um pouco da história de Lutero, que ele vai dizer que o justo vive pela fé, há o movimento da reforma protestante, há um rompimento com a igreja católica, e aí o que acontece? Mais à frente nós vamos ver que o próprio movimento protestante ele passa por algumas mudanças, de divisão doutrinária, de entendimento. Então vai surgir agora algumas outras religiões que vão ter pensamentos divergentes sobre a sua fé. Mas a Igreja Batista ainda não está presente nesse contexto, tá ok? O tempo passa, então o rei Henrique, que tinha ligação com a Igreja Católica da Inglaterra, ele se apaixona pela sua amante, a Ana Bolena, e deseja se divorciar da Catarina de Aragão, que era sua esposa. Como o Papa não autorizou o seu divórcio, o rei Henrique ficou muito revoltado com aquilo e ele rompe com a Igreja Católica. Então a Inglaterra não tem mais a Igreja Católica, o Papa como autoridade no seu país. Então vai surgir a Igreja Anglicana, que é fundada pelo rei Henrique na Inglaterra. Só que o rei permanece como cabeça dessa igreja. Assim como o Papa é colocado de lado, o rei faz uma igreja para ele, institua assim a sua autoridade, as suas leis, e vai então tentar governar essa igreja. Só que, diante desse quadro, há uma insatisfação dos cristãos da Inglaterra, que são anglicanos, estão dentro da igreja anglicana, e aí há um movimento acontecendo chamado separatistas. Os separatistas queriam o quê? Se separar da Inglaterra, da igreja anglicana. Só que tinha um movimento separatista e os não separatistas. O que acontece? Os separatistas querem que a igreja anglicana seja purificada, que o rei não seja mais o chefe da igreja e que a igreja anglicana fique purificada e limpa. Mas eles querem permanecer como anglicanos. Só que existe um movimento separatista que quer romper com a igreja anglicana. Eles querem fundar uma outra igreja, querem fundar uma outra instituição. E aí tem um movimento puritano, que desejam que a igreja anglicana seja purificada, não tem influência do Estado, mas que ela seja livre. Mas dentro desse movimento puritano tem dois pensamentos, os que querem romper com a igreja anglicana e os que não querem romper com a igreja anglicana. E aí então surge um pastor chamado John Smith, que era
anglicano, mas ele era separatista. Ele, então, não concordando com o que estava acontecendo, ele rompe com a igreja anglicana e vai, então, fugir para a Holanda. E por que ele foge para a Holanda? O pastor John Smith foge, que era anglicano, porque havia uma perseguição. Quem era anglicano, beleza. Quem não era, era preso. Então ele vai para a Holanda porque lá existe uma liberdade religiosa, existe uma liberdade de culto. E ele, então, junto com seu amigo, vai formar, então, a primeira igreja batista em solo holandês, na Holanda. O tempo passa, Smith morre e agora o seu amigo volta para a Inglaterra e funda então a primeira igreja batista em solo inglês. Quais eram os pontos de divergência? Primeiro, John Smith, pastor anglicano, não concordava com o batismo de criança. Ele achava que as pessoas só podiam se batizar não com água na cabeça, mas por imersão e com meio de profissão de fé. Como a criança não podia dar sua profissão de fé e a criança geralmente era com água na cabeça, John Smith não aceita, então, e vai divergir dessas questões doutrinárias. Então, nós estamos aqui fazendo um resumo daquilo que foi a aula passada. Nós vamos agora entrar na aula que nós estamos vendo neste momento. Bom, o que acontece? Depois disso tudo, a igreja é instalada na Inglaterra e agora há um movimento para eles poderem ir para outro lugar. Existe uma perseguição acontecendo exatamente na Inglaterra, e eles vão para a Nova Inglaterra, conhecida como Estados Unidos. E eles, então, são imigrantes que chegam nos Estados Unidos carregando a esperança de ter uma nova pátria, um novo país, só que agora, diante desse quadro, eles vão implantar a sua fé. Então, o homem chamado Roger Williams é o primeiro a fundar a Igreja Batista exatamente na província, em 1639, onde é fundada a primeira igreja em solo americano. Outras depois seguem. Ele constrói essa igreja numa comunidade que ele vai montar, chamada Rhode Island. É uma comunidade que ele também é o fundador, e ele coloca, então, no solo americano, a primeira igreja batista. Só daí surgem outras igrejas, outros conceitos, pessoas vão se batizando, pessoas vão sendo ministradas, e ele, então, mantém a doutrina e os ensinamentos. Primeiro, não batizar criança, batismo por imersão, não com água na cabeça, e mediante a profissão de fé. Era necessário que o indivíduo chegasse ali e desse a sua profissão de fé e falasse realmente naquilo que ele acreditava. Então, dentro dessa visão, nós observamos os princípios batistas mantidos até hoje. Nós não batizamos criança, nós fazemos apresentação de criança. Como acontece? A criança vem, a igreja ora pela criança. Nós não batizamos, porque entendemos que o batismo precisa ser feito através de uma profissão de fé. A pessoa tem que ter o entendimento de que isso é necessário. Bom, mediante esse crescimento nos Estados Unidos, dos batistas, vai surgir a visão missionária. Essa visão missionária, ela tinha uma proposta de expandir. Então, veja que dentro do coração batista existe o amor por missões. Isso é desde a sua raiz. A primeira igreja surge na Holanda, depois na Inglaterra, agora indo para os Estados Unidos da América, o vigor missionário é muito presente. Então, há uma expansão muito rápida, um crescimento muito grande dos batistas. E aí há uma necessidade de se formar uma junta missionária. Do que forma? As igrejas iriam se juntar para, então, enviar os missionários pelo mundo afora. E aí nós temos um caso muito interessante, que nessa expansão missionária americana, eles colocam a sua primeira visão, principalmente na China. E dentro de uma viagem que os seus principais missionários estão viajando, William Carey, e junto com os pastores que estão indo para a China, surgem dois personagens que eram congregacionais, Adonira e Anna Judson. Eles eram missionários congregacionais que têm um encontro assim com o William Carey, e ali conversando naquela viagem, eles entendem que deveriam então se tornar batistas. Eles deixam de ser congregacionais, são batizados novamente e agora se tornam missionários
missionários batistas. Então, pessoal, para a gente poder caminhar aqui, eu vou tentar botar o slide aqui para a gente poder ver. Deixa eu só me posicionar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então tá aí, ó. A Igreja Batista é uma denominação protestante de origem inglesa que surgiu na Holanda no início do século XVII. Então isso aí tem que ficar gravado, tá ok? A Igreja Batista interpreta o batismo e imersão em água como uma exposição bíblica e pública de sua fé. A denominação historicamente é ligada aos dissidentes ingleses ou movimento do anticonformismo do século XVI. Então essa é uma visão, né, da expansão da pregação da palavra. Rapidamente as igrejas cresciam, e isso era uma marca do evangelismo e das missões no sangue batista, sempre chegando já pensando em multiplicar. Nunca tinha a intenção de acumular número de gente. A igreja crescia e já montava-se um outro trabalho, era necessário a expansão da pregação. Então nós temos também aí a imagem, essa é a foto, tá, nos Estados Unidos, a primeira igreja batista que o Roger Williams, né, que organizou. Essa fica na cidade de Providence, desde 1639, na colônia, ali que surgiu, né, chamada Rhode Island. E essa igreja, até hoje, é a primeira igreja batista em solo americano. Tem uma foto, tá uma árvore na frente, mas essa é a foto que temos aí em mãos, né, para poder mostrar a vocês. Então, surgem a junta missionária, os batistas crescem, tem uma denominação, a Convenção Batista do Sul é a maior que existe, quase com 15 milhões de membros, né, sendo a maior igreja protestante dos Estados Unidos. Então, veja que chegou lá com meia dúzia de pessoas e a expansão foi tremenda, ok? E temos também aí a foto, né, de William Carey. Esse começa a ação batista missionária na América, expansão mundial. A primeira igreja batista de Hong Kong foi fundada por ele em 1791. Ele era jovem, tinha um ardor muito grande missionário, e aí nós observamos o crescimento da obra missionária no mundo, ok? Então, essas são algumas apontamentos para os irmãos. Não sei se alguém aí quer participar, tem alguma dúvida. Se quiser colocar, é só escrever no chat aí. Se eu souber informar, nós vamos então caminhar nesse sentido. Então, pessoal, o que a gente deseja aqui nessa caminhada? Mostrar a todos vocês o surgimento. A Igreja Batista não surgiu por acaso, não tem um fundador, né, como tem os presbiterianos, Calvino, como tem os luteranos, Lutero, como também tem as denominações, uma pessoa, um teólogo que formula a doutrina e então funda a igreja. Não é o nosso caso. O nosso caso ele surge da reflexão teológica. E algumas coisas foram ajustadas com o tempo. Por exemplo, no início não era por imersão, né? Porque é uma herança da Igreja Católica. Então, quando há o rompimento da Igreja Católica, muitas coisas ainda a Igreja Protestante carrega, né, dentro do seu culto, dentro do seu meio, que com o tempo eles são, então, trabalhados. Um exemplo disso era o batismo com água na cabeça, com aspersão. Não era ainda por imersão, mas depois de uma reflexão teológica, chegaram à conclusão que essa deveria ser a posição batista de somente batizar pelo mergulho, por imersão e também mediante a profissão de fé. A pessoa tinha que dizer exatamente o que acreditava. Então, pessoal, essa é a nossa proposta hoje, falando rapidamente aí sobre como agora os batistas deixam a Inglaterra, chegam à Nova Inglaterra, que é conhecida como Estados Unidos da América, colonizam ali a América e aí levam com ele a fé batista. E vai surgir ali uma das maiores convenções mundiais, uma das maiores denominações do mundo. Existem as convenções das Américas, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês poderem entender. Existe a Convenção Batista Brasileira, que reúne todas as igrejas batistas do Brasil. Existe a UBLA, né, a União Batista da América Latina, que junta todas as igrejas batistas da América, tanto do Norte como da América do Sul, América Central, e aí tem a Convenção Batista Mundial, que junta todas as igrejas batistas no mundo. Então, nos Estados Unidos é uma das maiores, e aqui no Brasil também não é diferente, é gigante, e nós observamos o crescimento dos batistas no Brasil e no mundo. Ok, pessoal? Eu vou passar aqui para vocês agora um vídeo
para vocês poderem acompanhar, mas tá aí, não esquece de colocar aí o joinha, inscrever-se, fazer um comentário aí na live, porque isso aí ajuda a impulsionar mais o nosso canal. Eu sei que muita gente vai passar depois, eu fiz primeira aula aqui com os irmãos e o que eu vi, que depois de algum tempo, muitas pessoas não entraram ao vivo, mas assistiram depois, mais de 250 pessoas. Então, por isso, para a gente é legal. Nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus e fazer com que você possa refletir um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Então, eu vou passar o vídeo aqui para você poder acompanhar. Espero que o som e a imagem estejam boa e depois eu volto para a gente poder se despedir, ok? No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. E com muito trabalho, essa semente foi plantada no fértil solo do Brasil. Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. A chama da palavra gera mensageiros poderosos aqui. Ele é alguém com A maiúsculo porque ele é sumo, supremo. O crente está preparado para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, é o da paz. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar, não para um jardim de flores que não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Homens do Senhor, chamados para abençoar a nossa terra. Mas a obra missionária nasceu no coração de Deus, e é Ele quem a lidera e administra. Logo temos que olhar para a obra com os olhos e com o coração de Deus.
fato que vocês brasileiros se amam de uma maneira maravilhosa. Não temos visto este amor que vimos em vocês. Entre eles e tantos outros, grandes mulheres de Deus cooperaram para edificar o agora povo batista. Porque quando eu falar ou escrever em teu nome, enche a minha alma de gozo. Os que ouvirem teu recado não pensem num Deus marcado, mas num príncipe da paz e num Deus vitorioso. Em todo esse tempo, nós, os batistas, sempre carregamos nossa rica tradição doutrinária. O rigoroso labor teológico, e o amor pela palavra de Deus. Em 150 anos, nunca fomos os mesmos, e sempre nos mantivemos para frente. Sobre os ombros de gigantes, continuamos anunciando a cada geração que Cristo é a única esperança. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15 mil igrejas e congregações, e quase 3,5 milhões de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas. Então é isso, né? Estamos observando aí um pouco da história. Esse vídeo foi produzido pela Convenção Batista de São Paulo para os 150 anos, né, dos batistas no Brasil. E hoje nós falamos a saída da Europa para a América e vamos conversar na próxima aula falando sobre a chegada no Brasil. Que Deus abençoe você, que Deus te dê a paz. Obrigado aí pela audiência. Pessoal que chegou no horário, quem chegou depois vai poder compartilhar esse vídeo, né, outras vezes, e eu quero motivar você a assistir, né, e entender qual é a sua raiz, qual é o propósito de nós como batistas e qual a nossa intenção de trazer esse estudo, para que você possa conhecer. Nós estamos aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho, eu sou o pastor Eliseu Rocha, pastor dessa igreja, e quero convidar você, caso você esteja passando nesse vídeo, conhecer um pouco mais de forma presencial, nossa história, nosso trabalho, a nossa divulgação e aquilo que temos realizado aqui na cidade de Duque de Caxias. Deus abençoe você, a todos que estão presentes, muito obrigado aí pela participação e divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo e eu tenho a certeza que vai chegar a mais pessoas e pessoas serão abençoadas com a graça de Deus. Valeu, pessoal, um abraço, até segunda-feira, 21 horas, teremos mais uma parte, a chegada dos batistas no Brasil. Deus abençoe e caminha com a gente. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de deixar aí o seu joinha para ajudar aí o crescimento do canal. E também compartilhar. Compartilhe e escreve aí, deixa o seu recado de onde você é, sua opinião, sua sugestão para melhorarmos cada vez mais aqui o nosso canal e o nosso trabalho de ensino. Toda segunda, quinta-feira, estamos aqui às 21 horas. Valeu, pessoal. Um abraço, Deus abençoe a todos e vamos juntos, se Deus assim nos permitir. Okay?